assertivos, vai acabar fazendo controles e medidas para mitigar esses riscos. Então, tanto eu quanto o Dr. Areia agora estamos à disposição de vocês. O intuito dessa primeira conversa, desse primeiro debate, era passar esse panorama histórico, filosófico, né? Já foi levantada a possibilidade de a gente fazer, daqui a algum tempo, algo mais assertivo, mais específico, né, para a área de vocês, para a área da saúde, para a área médica, mas era principalmente para falar sobre esse tema, que ainda é novo no Brasil. Tá? Não se assustem, ele é bem novo, muitas pessoas ainda não conhecem, mas hoje ele está no dia a dia de vocês. Hoje vocês estão ouvindo falar sobre ele, então a gente está aqui à disposição agora para as dúvidas. Vou chamar o doutor Araria aqui também, para a gente debater. Por favor, fiquem à vontade. Então, boa noite, então. Agradecer a apresentação, realmente muito didática, deu para entender bastante do funcionamento do compliance, né? E nós vimos aqui a importância do compliance dentro da empresa, da indústria, né, das relações que vão vir. E nós aqui, nós somos o outro lado da moeda, na verdade, né? Nós temos relação com a empresa, como sociedade, como clínica, como indivíduo, pessoa física, né? E as nossas grandes dúvidas são a respeito de como vai funcionar essa relação com a empresa. O que eu quero dizer? Vamos começar, então, como sociedade. Então, nós somos uma sociedade vascular. E como é que a gente funciona? Então, nós temos reuniões mensais, nós temos eventos, congressos, e todas essas atividades, normalmente, têm como base o financiamento da empresa, né? A empresa ela tem interesse em apresentar a nós os seus produtos, as suas novidades. Nós temos interesse de aprender, de ver o que está acontecendo, e isso acaba envolvendo o dinheiro. Acaba envolvendo um patrocínio para uma palestra, um patrocínio para uma janta que vem depois da palestra, um patrocínio para um congresso no Brasil, um patrocínio para um congresso no exterior. Então, a grande dúvida que fica, claro que é uma questão muito ampla, mas essa relação, ela tem espaço dentro do compliance? Vai existir ainda uma possibilidade da indústria ter uma relação com os médicos, com as sociedades, do ponto de vista de financiar essas instituições ou pessoas físicas para o aprimoramento científico ou para a realização de atividades? O que eu posso fazer, o que eu posso dizer é o seguinte: do ponto de vista conceitual, eu entendo que sim. Mas aí surge algo que precisa de muita atenção, foi o que foi explanado pelo José. Tem que haver a questão da conduta e transparência da ação. Não basta simplesmente, porque o ato em si de fazer um subsídio ou até fomentar um estudo continuado, isso não é um benefício tão somente para o médico. Não é um benefício tão somente para a empresa no âmbito comercial. Mas qual o reflexo que tem? Eu preciso, dentro dessa cadeia de relação, mostrar a consequência do meu ato. Porque se o meu ato ficar restrito às duas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo simples, pode suscitar dúvida. Agora, se eu mostro a consequência, que eu vou aplicar aquele estudo, aquela palestra em benefício da sociedade, em benefício do meu paciente, aí as coisas começam a ter um aclaramento, um espaço para esse tipo de relação. Mas tem que haver um cuidado, porque toda empresa, como o José colocou, ela parte do ponto de vista, aí tendo compliance, de regras de conduta. Aquelas condutas precisam ser seguidas. Existe espaço para uma exceção? Claro que existe. Desde que bem explicado, e depois, não só a explicação, tem que vir formatado qual a intenção do estudo. Por que eu tenho que subsidiar uma viagem para um médico? De repente, vamos dar um exemplo, num congresso na França. Posso? Tenho condições? Tenho. Mas é a consequência do meu ato. Por que eu quero fazer isso? Eu preciso mostrar não só meu interesse comercial, que existe, por óbvio, não só o interesse do médico, do aprendizado, mas a consequência lá também, na ponta. Porque não adianta ficar restrito, porque aí o que acontece? As legislações estão aí, elas são amplas, o contexto é genérico, e se tu cai genérico, há um risco no judiciário, que é a ideia do subjetivismo. Tu pega um preceito, nosso direito, embora calcado em norma legal, ele se vale muito de princípios. E aí não basta uma situação,
de repente eu segui uma regra, mas o teu princípio, o teu ato, na verdade, era outro, que a gente chama de um ato simulado ou até de um ato dissimulado. Tu cria uma aparência da formalidade legal, do primeiro ponto de vista, tranquilo. Olha, tudo legal. Agente capaz, objeto lícito, mas aí basta eu dar uma pesquisada, uma indagada, para verificar se aquela ação realmente corresponde àquele ato. E aí eu vou ver que não é. Aí gera uma situação de enquadramento. E aí o José colocou diversos dispositivos, comentou, das implicações, são implicações muito sérias. Com relação à empresa, ataca a empresa e depois individualiza na pessoa do sócio e vai para os gerentes, mas também, como o José colocou, e é muito bem dito, da responsabilidade objetiva. O caminho, a trilha está aqui. Eu pego um grãozinho, chego na empresa, vou no diretor, o diretor com relação, hospital, médico e tudo. Então tem que ter um cuidado muito grande quando vai se fazer essas situações de subsídios, ou de apoios, ou de auxílios, seja o nome que for dado. Penso eu, e eu sustento isso, que é legal. Mas desde que seja feito e eu consiga mostrar. Porque aí não me basta, e aí geram situações de conflito, simplesmente contato, simplesmente, consultoria. O médico, na verdade, não era uma consultoria, o médico simplesmente estava viajando para fazer um curso de aperfeiçoamento. Só que o modelo já sai errado, já nasceu torto. Aí eu explicar que, na verdade, aquele contrato que está dizendo aquilo não é bem aquilo, já gera uma situação de extremicidade, e aí vem aquele tipo que a gente fala brincando, do calcanhar de Aquiles. Aí começa tudo em dúvida. E aí um linguajar muito nosso, principalmente do interior, focinho de porco e tomada para explicar é meio complicado. Então o que acontece? Primeiro tu tem que partir, tu mostrar a transparência do teu ato. E aí formatar um documento, tem que ser materializado. Materializado, que eu quero dizer, é formatado, não basta ficar na palavra. Porque depois passou 1, 2, 3, 4 anos, aí vem uma questão de responsabilidade, tu não sabe, nem lembra o que foi, como é que tu vai provar. Não, tu tem que ter dossiês, criar. É burocracia? É, mas é para o bem. É a situação que vai te prevenir de uma responsabilidade. Então, me parece que esse cenário é um cenário que dá para transitar, mas com muito cuidado, em razão de todas essas questões. Porque hoje em dia, o que está acontecendo, qualquer ação, as pessoas já te olham atravessado. Opa, está querendo tirar uma vantagem. Aquele famoso que a gente fala brincando, ou falava, jeitinho brasileiro, é só escutar, em toda a ordem, está sendo criticado. Vou dar um exemplo agora, que não é no âmbito nosso, no âmbito de futebol. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falou, brincando, que ele era esperto em razão da questão dos drones. Mas o esperto já foi condicionado do cara que quer levantar uma vantagem. Daquela situação que quer pegar, tirar uma ilicitude, já, eu sou esperto. Não, a esperteza, que de repente ele comentou, a esperteza da inteligência. Só que aí, tu comentar, porque aí é da identidade do ser humano, o ponto negativo. Por que eu vou te aplaudir? Por que eu vou, de repente, olhar, ter uma situação de honradez, se eu posso dizer, não, a intenção dele era outra. E aí, para sustentar, tem vários. E aí, para tu provar que tu estava certo, tem um caminho para percorrer. Por isso, então, que eu digo, eu entendo, tá? Tentando agora simplificar, que eu alonguei um pouquinho, que pode ser feito, desde que hajam cuidados, muita transparência, comprovação da realização dos eventos, que é a materialidade do ato, tá? E aí, para tu ter o quê? É um respaldo. E aí, tu mostrar para aquilo que tu quer. Me parece que nesse cenário existe uma possibilidade, sim. Não sei se o José quer comentar alguma coisa. Eu, como do departamento de compliance, falando um pouquinho da nossa experiência, aí o Bonetti aqui, o Luciano é testemunha, nós criamos critérios objetivos para isso. Ou seja, de que forma nós vamos efetuar um subsídio de uma viagem? De que forma nós vamos apoiar um jantar? De que forma nós vamos dar um presente? Nós criamos critérios objetivos. Eu acho que esse é o ponto do relacionamento de vocês, né, falando aqui todos, tanto como sociedade, como clínica, como médicos em si, em relação à indústria, em relação a quem vocês se relacionam, é saber esses parâmetros. Porque no momento que você sabe o parâmetro, você não vai exigir ou pedir ou sair fora da linha, se a gente pode dizer assim. Então, viagem tem que ser de determinada forma. Bom, eu já sei que é assim.
Então, se é dessa forma, aí você escolhe se você quer submeter aquele parâmetro ou se você não quer, aí é uma escolha pessoal sua. Agora, quando a gente entra muito na questão, como o doutor Are falou, da subjetividade, da liberdade, aí dá margem para a interpretação. E é justamente o que a gente não quer. É que alguém interprete a nossa atitude. Porque aí, reputação é como porcelana chinesa. Difícil de construir, fácil de quebrar. Então, se chega alguém e destrói essa reputação por causa de uma interpretação, é bem complicado. Aproveitando, meu nome é Nilon, aproveitando o gancho do Cláudio, como é que nós, como sociedade, a gente pode não nos armar, mas nos instrumentalizar nessa relação? Porque nos parece que é uma relação desigual. Nós, médicos, que sabemos medicina, cuidamos dos nossos pacientes, e as grandes empresas que têm aí a capacidade de ter todo um setor jurídico próprio, né, que não é o caso da nossa sociedade. Né? Então, do ponto de vista prático, é a sociedade que tem que se submeter às regras da empresa, que quer fazer o nosso evento científico, o patrocínio é assim, nosso compliance é assim, ou nós, como sociedade, deveríamos ter também o nosso regramento e a gente propor para a empresa se ela está de acordo com o que a gente quer colocar. Então, como é que vocês veem isso? É sempre da empresa que vai fazer o aporte ou nós, como sociedade, deveríamos, não poderíamos, mas deveríamos até ter algum documento nosso? Na verdade, nós como empresa seria excelente que a sociedade tivesse a sua política. Porque aí haveria uma convergência de interesses. Né? Nós como empresa saber os parâmetros que a sociedade quer, nós podemos também, não é nos armar, mas nos programar dentro dos nossos parâmetros para atender as expectativas de vocês. Porque eu entendo quando você diz que hoje é uma relação desigual, porque hoje quem está exigindo somos nós. Mas no momento em que nós tivermos um interesse em convergência, eu acho que ficará mais transparente, o mercado que vai ganhar com isso, né, estabelecer critérios. O compliance ele não precisa ser um departamento. Né? Senão, você imagina, você tem uma clínica e você vai ter que criar um departamento de compliance dentro de uma clínica. Não existe. Mas pequenas medidas, ter um e-mail lá, ouvidoria@sociedade ou clínica, você ter uma norma, um procedimento que você vai seguir em relação a determinadas coisas. E sim, eu acho que a sociedade deveria, né, na minha opinião, estabelecer regras e procedimentos, obviamente dentro dos parâmetros estabelecidos e convencionados por vocês, mas sim estabelecer, olha, os nossos eventos serão de determinada forma, né, a nossa contrapartida pelo evento é esta, sendo bem objetivo. Né, quem quiser participar da sociedade precisa ter determinadas características, precisa ter determinadas qualificações. Sim, são critérios objetivos. Porque no momento que você estabelece critérios objetivos, fica mais fácil de controlar. Então eu estabeleço lá, para entrar na sociedade tem que ter no mínimo 5 anos de formado. Sei lá, estou falando qualquer coisa aqui. Como é que você controla isso? Você pega lá o CRM, todo mundo, pega a listagem. Opa, tem alguém aqui que se formou há 1 ano. Então você estabeleceu um controle e você, não, isso aqui está em desacordo com o nosso próprio procedimento. E aí você precisa tomar uma ação corretiva, você precisa fazer uma série de coisas. Então, simplesmente para exemplificar uma pequena atitude, um pequeno controle, um pequeno procedimento que você pode criar, obviamente dentro de cada instituição é diferente, mas sim, seria muito bom para a relação tanto médico-sociedade, quanto sociedade-indústria, quanto sociedade-distribuidora, de fazer isso. Porque é nosso interesse também. Né? Nós não temos interesse em parar de fazer muitas coisas. Tanto que a gente estabeleceu critérios para poder continuar fazendo, porque é nosso interesse. Doutor. Então, eu volto a dizer, essa relação é muito importante. Né? Enquanto não formatado, aí o médico precisa se valer da segurança. Né? Porque todo ato, gostando ou não, é jurídico. Vai ter uma aplicação legal.
Então, esse cuidado precisa existir. Na medida que tu começa a formatar normas, regramentos, eu começo a apontar questões bem, como o José falou, bem objetivas. Porque eu não posso dar muito espaço a chegar um desvairado que não conhece a relação, não conhece o mercado, que fica sentado atrás do gabinete, simplesmente na base do conceito, para me julgar. E isso acontece muito. Então, para que eu possa, pelo menos, dar uma luz a essa pessoa, estou sendo um pouco sarcástico, tá? Mas é para exemplificar mesmo. Para dar uma luz, eu preciso chegar e mostrar para ele toda a relação. Está aqui, porque que eu fiz, está objetivado, está aprovado, para justamente aí mostrar que a minha conduta, ou a conduta da sociedade, ela é em prol de algo maior. Não posso simplesmente me olhar como se, olha, eu estou recebendo suborno, uma propina, o que seja. Não, vem cá, eu colaborei com o hospital, trouxe um maquinário, trouxe a situação. O hospital precisa ser subsidiado por quem? Pelo Estado. Quantos hospitais estão aí caindo nos pedaços? Quem é que começa a subsidiar? Quem é que começa a fomentar? Que tem um benefício lá na ponta? A empresa, o privado, aliado à questão dos médicos. Não existe questão de conduta, existe uma situação que eu preciso ter uma estrutura para trabalhar. Se eu não tiver uma estrutura, um acompanhamento, um ensinamento, um aprendizado, como é que eu vou transferir para o meu paciente? Como é que eu vou implicar no meu paciente? Aí vem as questões que a gente se depara muito, de repente vem uma tecnologia mais avançada, não é coberto. Aí vamos lá, desculpe os termos, porque eu não sou médico, tá? Aí vamos, cirurgia a céu aberto, vamos serrar, abrir. Eu tenho uma cirurgia menos invasiva com catéter. Por quê? Porque não cobre. Aí eu preciso, aí vou trazer mais para o meu cenário, no âmbito judicial mostrar para o juiz, olha, é uma pessoa idosa, tem comorbidades, é uma pessoa doente, tem isso, tem aquilo, fazer todo, aí para eu conseguir eliminar, para sofrer cirurgia, para ter. Porque do contrário, então é uma desigualdade também com relação ao outro lado da ponta, que é plano de saúde, e até a questão do próprio governo, que não fornece o que é de melhor. E aí tu trabalhar dentro de uma situação onde tu não pode franquear para o teu paciente o que é de melhor, por conta do que o governo não quer, também é uma situação um pouco desigual, né? Então, a partir dos regramentos da sociedade, aí começa a implantar o quê? Uma cultura. E a cultura, depois que tu começa a implementar, lutar por ela e ela se sedimentar, as coisas mudam. Enquanto isso, fica todo no cenário da desconfiança. Tá? Então, esses cuidados que precisam ter. Cuidado jurídico é muito importante, porque é o meio que todo mundo vive. Eu tenho, basicamente, são 3 perguntas bem rápidas e objetivas. 2 pertinentes à relação da sociedade com a indústria, aprofundando a questão do Cláudio, e a terceira em relação à questão dos incentivos para cursos, treinamentos, educação continuada. As 2 primeiras elas meio que se interligam. Por exemplo, então seria, do ponto de vista objetivo, interessante que a sociedade tivesse um código de conduta que regrasse o relacionamento dela para patrocínio de atividades científicas com os diversos agentes da indústria, certo? Eu não posso dizer que sim nem que não, porque não cabe a mim orientar. Entendi. Mas dentro de um sistema de compliance, né, se há esse desejo de estruturar, sim, precisa ter um código de conduta interno. De é a conduta esperada da sociedade em relação a quem participa dela, e sim, pode ser colocado parâmetros ali em relação a agentes externos. Bom, continuando, a nossa sociedade ela é uma regional. Né? A gente depende muito de regulações e de normatizações que vêm, né, da sociedade nacional. A minha dúvida é o seguinte: possivelmente isso implicaria em alteração estatutária. E a gente, na última alteração estatutária, já foi uma dor de cabeça danada. A gente, enfim, o que eu quero dizer é que é um sistema extremamente complexo que não envolve só a boa vontade de quem está tentando fazer a coisa da maneira certa. A gente também depende de regulações não só do poder público, mas regulações entre os próprios entes e, enfim. Seria uma sugestão, então, para a Sociedade Nacional do seu estatuto, fazer uma emenda do estatuto em relação à compliance? Eu acho que o Ararê pode
O interessante só que a questão do compliance não é simplesmente, olha, abrir uma formatação no estatuto, por quê? O estatuto